nosso fundamento. Amém? Amém, igreja? Dá um glória a Deus para eu saber que tem gente aqui, que você está feliz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos felizes, né? Tiramos uns dias aí para descansar, estamos retornamos ontem, né, na confraternização. Mas como é bom nós estarmos aqui celebrando e adorando ao Senhor todos juntos. Amém? E eu queria que nós vamos passar aqui para o Ministério da Palavra. Algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, igreja. É sobre os fundamentos que nós temos, estabelecido na nossa vida. E o Senhor tem trazido um certo inconformismo. E eu espero que esse inconformismo também seja implantado hoje dentro do seu coração, se você ainda não está sentindo, se você ainda não se sente inconformado com as coisas do jeito que estão. Mas nós chegamos a esse mês, nós chegamos a dezembro. E quando a gente chega, olha, essa é a última ceia do ano. Já imaginou? Pensou? Nós estamos no último mês do ano. Nós estamos encerrando um ciclo. E você já parou para pensar tudo aquilo que você queria ter feito nesse ano? Você já parou para pensar se você realizou tudo aquilo que o Senhor tinha para você nesse ano? Oi? Ah, as crianças. É que o pastor Rafa mandou subir para pregar antes, então eu vou chamar as crianças. Cadê as crianças para a gente ir para a salinha, para irmos para a salinha? Amém. Estenda suas mãos para cá, falta o Lucas. Samuel. Amém, queridos? Estenda suas mãos para cá. Senhor, obrigado, Pai, por esses pequeninos. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, celebrando, porque o Senhor venceu a morte. Foi por todos nós. E que o Senhor venha abençoá-los, que eles possam também, Senhor, receber da Tua palavra, receber do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir a vida deles, amém, queridos? Pode ir com a tia Jaque, com o tio Luiz hoje, glória a Deus. Amém, né? E, retornando, nós precisamos, a gente passou, né, em outubro, queridos, pela reforma protestante, e eu tenho entendido que nós precisamos chegar em dezembro e precisamos analisar os nossos fundamentos, analisar aonde nós pisamos nesse ano, analisar tudo aquilo que foi feito esse ano, e se preciso for, fazer algumas reformas para aquilo que o Senhor tem para fazer. Fazer algumas mudanças para aquilo que o Senhor precisa. Sabe, queridos, se nós não tivermos o fundamento correto, se nós não tivermos, sabe, a rocha correta, se nós não tivermos fundamentados no lugar e da maneira correta, nós não vamos conseguir fazer o que o Senhor tem para nós. E o que nós mais temos visto são pessoas, sabe, gente, nós estamos sendo bombardeados o tempo todo, ou será que sou só eu? Ah, tem o evangelho X, não, o evangelho agora é X. Ah, não, mas agora o evangelho é Y, querido, existe apenas um evangelho, é o evangelho de Jesus. Nós olhamos o Instagram, queridos, e é Reels atrás de Reels, porque, e muitas vezes falando mal de igrejas, falando mal de pastores, querido, o reino só perde com isso. Eu vou te dizer uma coisa, isso não é evangelho. O evangelho é Jesus, o evangelho é cruz, o evangelho é o fundamento correto. A pedra angular é Jesus. E eu queria que você abrisse lá em Mateus 7:24. E eu preguei ainda esses dias sobre isso, mas o Senhor quer trazer novamente, porque nós precisamos, sabe o que? Chegou o fim desse ano. Chegou o fim desse ano.
E será que nós estamos igual aquele insensato, aquele louco? E aí o Senhor fala: ei, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem guardado, você está juntando aí nos seus celeiros. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe um reino no céu. Nós precisamos nos fundamentar em Jesus aqui nessa terra, para ganhar esse reino no céu. É tempo de nós analisarmos, mudarmos, reestruturarmos, para estarmos fundamentados na verdade, na verdade. Mateus 7:24. Aquela passagem muito conhecida, que diz assim, eu quero ler um pouquinho antes, queridos, porque aqui no início, a partir do 15, a partir do 13, eu quero ler tudo, sabe por quê? Porque é uma continuação, e o que a Bíblia está nos ensinando é onde nós precisamos nos atentar nesses dias, nos atentar para esse tempo. E a palavra de Deus diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. 15. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. E nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos o seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E agora nós vamos para o 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui, queridos. E existe algo, sabe o que, do céu? Eu quero te dizer uma verdade hoje: você não nasceu para ser igual a esse mundo. O problema, querido, é que nós estamos tentando ser enquadrados. Quantos aqui, além de mim, sente que muitas vezes você, parece que a gente vive numa era de influenciadores, não é verdade? E aí, se você se enquadra naquele conteúdo que a pessoa produz, o que a gente faz? Segue, não é? Se a pessoa gosta de dorama e ela fala sobre dorama e eu gosto também, o que eu faço? Sigo. Se a pessoa gosta de, sei lá, gente, qualquer coisa, nós vivemos em uma época aonde nós estamos sendo influenciados o tempo todo, mas isso não é de agora.
Sabe por quê? Porque o ser humano, a nossa falta, tem a necessidade de se enquadrar em algum lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa. O único lugar que nos enquadra é no reino do céu. Não tente se enquadrar nas coisas desse mundo. A casa que está firmada na rocha, ela não se enquadra nesse mundo. Cadê o amém, igreja? Ei, jovem, você não foi feito para se enquadrar nesse mundo. Você não foi feito para fazer o que todo mundo faz. E eu vou te dizer aquela bela frase. E para nós também, queridos, casas, famílias, pais, mães, você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. Você está firmado nessa rocha que é Jesus. E você não nasceu para ser igual a esse mundo. Você nasceu para ser diferente. Você nasceu para entrar pela porta estreita, para caminhar nesse lugar que nem todos vão entrar. Nem todos vão entrar, mas deixa eu te falar, o evangelho continua sendo o evangelho. Não interessa o que estão falando por aí. A verdade continua sendo a verdade. A palavra continua sendo a palavra de Deus. Sabe o que essa passagem aqui fala? Aquele que ouve as palavras e pratica é comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha, querido? Jesus é a rocha. Tudo aquilo que dizem, tudo aquilo que estão falando que desvia de Jesus é mentira. E o pai da mentira é Satanás. E nós precisamos parar de ouvir. Esses dias eu falei, gente, como que as pessoas conseguem ouvir um pastor que fala um monte de asneira? Agora é um influencer. Agora virou católico. Eu falei, tá vendo? Manifestou o fruto. Manifestou o fruto, igreja. A árvore boa, ela não produz fruto ruim. Mas o que tem acontecido? Nós estamos sendo cegados pelo inimigo. Porque é apaixonante, tudo é muito bonito. Não é? Tá tudo muito lindo. E muitas vezes as igrejas têm que ficar bonitas também, porque não é atrativo. Deixa eu te falar, Jesus é a nossa atração. Jesus tem que ser a atração fatal da igreja. O amor, o amado é Jesus e é só Ele. Ele é a nossa rocha. A gente tem uma igreja, gente, olha que bênção, glória a Deus. Está confortável a nossa cadeira agora, não está? Glória a Deus, é para servir eu e você. Para a gente poder sentar e ficar confortável. O Data Show foi trocado, vai melhorar essa tela. Mas deixa eu te falar, e se não tivesse nada disso? Aonde está firmado você? Será que no primeiro vento que passa, a gente vai ser espalhado? A sua casa, a sua fé, a sua vida? O Senhor está nos chamando a rever os nossos fundamentos, aonde nós estamos firmados, igreja. A igreja vai ser chacoalhada nesse tempo, mas aqueles... sabe o que fala? A palavra de Deus fala que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força. Com força, e não tema o vento que bate em você com força. Não tema, se você está firmado na rocha. Ela bateu com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Quem é a rocha, igreja? Quem é a sua rocha, igreja? Pergunta para esse querido, onde está a sua rocha? Quem é a sua rocha? Cadê o seu fundamento? Nós precisamos retornar. Eu não posso, nós somos a igreja, nós não podemos nos perder. Igreja, nós não podemos nos perder. Uma hora é, outra hora não é, não.
João 14. Oh, Jesus. João 14:6. João 14:6 é a razão da nossa vida. É a razão que Ele, não importa onde você esteja, Ele é a razão da nossa vida. João 14:6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É só Ele. É Cristo. Ah, se não fosse Ele. Senhor, nós queremos estar firmados no Senhor. Não é na conveniência, sabe, queridos? Nós estamos vivendo tempos que quando dá eu vou para o culto, quando não dá, no mínimo de esforço. Apóstolo Paulo, eu fiquei meditando uma semana em um versículo. E ele fala: Senhor, eu estou participando um pouco do sofrimento dessa terra, para que eu seja talvez digno da glória que está me reservada aí no céu. Que sofrimento, igreja. Será que se tirar tudo da gente, a gente permanece? Será que se cair as paredes da sua casa, você ainda vai ficar firme? Se arrancar tudo, você vai continuar firme? Eu estava falando com o pastor Rafa em casa, eu falei: meu Deus, hoje em dia, se a gente não tiver uma igreja do lado da casa, os irmãos não vão para a igreja. Gente. Não é assim, você tem que buscar, o Cícero falando. E eu me lembro, sabe do quê? Da minha sogra contando que eles moravam na roça. Eles não tinham Uber para pegar. Eles não tinham aplicativo. Eles não tinham nada, não tinham cartão, não tinha nada. Eles saíam cedo, 14 quilômetros, mãe, era isso que ela falava? 7 quilômetros para ir. 7 quilômetros para voltar, a pé, para a igreja. E ela falava que o pai dela pegava todos, e o que eles faziam? Eles iam, como era muito longe, já combinava, almoçava na casa dos irmãos, e depois voltava a pé. A pé, igreja. Sabe qual é o problema? Quanto mais confortável nós estamos, mais sem vergonha nós somos. E eu estou falando para mim, igreja. Eu falo: Senhor, me perdoa, porque o conforto muitas vezes me rouba de te adorar. O conforto muitas vezes me rouba de te buscar na minha casa. Às vezes o conforto me chama para o descanso, mas na verdade a Bíblia me chama para orar, para clamar, para orar pela igreja, para orar por vocês, para orar pelos vizinhos, para orar por Poços de Caldas. Eu tenho falado: Senhor, me perdoa. Queridos, o que tem roubado você? O que tem roubado? Não deixa nada te roubar, não. Porque essa casa não é a chuva forte, não foi a enchente, não foi. Muito menos ventos fortes que derrubaram. Mas porque existe um fundamento. A pedra angular. Sabe o que é a pedra angular? A pedra angular eles colocavam no canto ali, e ela ia direcionar todo o resto da construção. É o ângulo inicial que se colocava. Eu não sei se coloca hoje, mas antigamente era assim: tinha uma pedra de ângulo, e era ali, ela era colocada e vinha sendo em cima,
vinha o fundamento e depois as paredes, as fundações. Sabe por quê? E a pedra angular direcionava tudo da construção. Não tinha. Eu acho que lá em casa, na construção real, não tem, não. Nós contratamos lá um empreiteiro, irmãos. A casa ela é de lado, assim, ó. Não foi nossa culpa. Mas a nossa casa espiritual tem a pedra angular. Tem a pedra angular. Aonde está o nosso fundamento? Sabe? A gente conhece a história de Eutico. Paulo estava pregando ousadamente. E a palavra de Deus fala que Paulo pregou a noite inteira. Você imagina? Eutico estava lá, olhando lá para fora, na janela. Distraído. Distrações. Em vez de estar prestando atenção, sendo alimentado da palavra. A gente se alimenta pouco de Deus, igreja. Eu, estava lá, observando. Ó o passarinho. Ó lá. Ó lá, opa, ô irmão. Tudo bem? Olha lá meu vizinho. Só olhando para o lado de fora. Em vez de prestar atenção dentro, sabe o que aconteceu? Chegou uma hora que ele dormiu. A distração vem para fazer a igreja dormir. Dormir. Às vezes a gente vive, eu não sei, eu quero que você faça uma análise nós estamos em dezembro, analise o seu ano. Analise tudo que você fez até agora. Porque vem distração para fazer a gente dormir, esquecer da promessa, esquecer do propósito, esquecer daquilo que o Senhor chamou você. Esquecer porque você nasceu e você não nasceu para ser conformado com esse mundo. E aí, queridos, o que acontece com Eutico? Eutico cai da janela. Porque primeiro vem a distração, depois vem o adormecimento espiritual. E sabe o que vem logo em seguida? Morte. E nós não somos uma igreja morta, muito menos adormecida. Eu não aceito. Nós somos uma igreja fervorosa de Jesus. Amém? E o apóstolo Paulo ainda vai lá, ora, ressuscita aquele jovem. Fala, ei, que ele, não, peraí gente, ele não está morto. Ora, e aquele jovem, ele ressuscita, ele levanta, querido. Mas deixa eu te falar, nós não podemos contar que vai dar tempo de ser ressuscitado. Então nós precisamos vigiar. Vigia. A palavra de Deus fala para nós sermos vigilantes, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem uma receita que não falha. Você quer ser vigilante? Ama Jesus. Você quer ser vigilante? Se aproxime de Jesus. Ore, busque, leia a Bíblia. Fundamente-se no lugar certo. Porque tão logo, tão breve, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, igreja. E benditos são aqueles que estão aguardando, vigilantes. Vigilantes. Aonde está você? Levante suas mãos. Levante suas mãos. Oh, Espírito Santo, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eis-nos aqui, Senhor. Oh, Senhor, nós somos a tua igreja. Fala para Ele, querido. Fala aquilo que está no seu coração. Nós não somos desse mundo. Nós não somos iguais. Eu nasci para o Senhor. Eu sou a tua noiva, Jesus. Eu sou a tua noiva, eu sou a tua igreja. Eu quero o Senhor. Eu estou aguardando, Senhor, apressando a tua vinda e aguardando. Amado nosso,
amado Jesus. Nos faz chamar mais, Jesus. Nós não queremos ser a igreja que se perde. Há um só Senhor. Há um só batismo, há uma só fé. E essa fé é o Senhor Jesus. É no Senhor Jesus que está estabelecido no Senhor. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Tens meu coração, Yahvé, a minha canção. Tens meu coração, a minha canção. Tens meu coração, a minha canção. Estou firmado na rocha,